Fala galera, Vinícius aqui. Hoje eu quero trazer para vocês um dos caminhos que eu utilizo para conseguir me atualizar no meu dia a dia sem perder muito tempo. Porque acho que essa é uma dor hoje, um mundo onde a gente tem muita informação. Quando você tenta buscar essa informação, puta, às vezes é muita coisa que você precisa ver. E aí você conseguir ter atalhos para conseguir fazer a inteligência artificial, mastigar esse conteúdo e te entregar ele resumido, resolve a sua vida. Para mim é algo que tem sido, tipo, realmente uma virada de chave muito grande você conseguir fazer a inteligência artificial trabalhar por você e te trazer um insight, sabe? Te trazer aquela pequena parte de um vasto conteúdo que vai acabar agregando para você. Sem mais delongas, vamos aprender a fazer isso. Bora pro vídeo. Pessoal, então nesse vídeo em específico, o que eu vou mostrar para vocês vai ser uma automação que faz resumo de grupos de WhatsApp. Eu digo isso hoje porque, por exemplo, eu particularmente devo ter, assim, uns 15 grupos que eu fico no WhatsApp aí, que eu tenho que ficar acompanhando. E é impossível. Tem grupos que às vezes num dia, como tem muita gente, às vezes num dia bate 300, 500, 800 mensagens. Agora você imagina ter 9 grupos desses. 9 grupos batendo 800 mensagens. Impossível acompanhar tudo isso. Impossível. A não ser que você fique literalmente o dia todo ali, você não consegue acompanhar. Vocês vão ver que essa automação vai se estender para outras frentes e que a adaptação também é muito simples. Então, o que eu fiz aqui? Aqui eu coloquei um webhook. Nesse webhook eu configurei lá na Evolution, né, do número específico. E aí, né, via este webhook, está chegando todas as mensagens de todos os grupos. Eu deixei na verdade, para chegar todas as mensagens no geral. Então, o primeiro passo que a gente faz aqui é verificar se é um grupo. Então, como que a gente verifica se é um grupo? Eu vou pegar aqui no Remote ID, que é este valor aqui, eu vou verificar se ele se contém o @g.us. Dentro da Evolution, que no caso aqui estou utilizando Evolution, né? Se você está utilizando outra, você tem que identificar como fazer isso, outra API. Mas na Evolution, quando você recebe uma mensagem de um grupo, ele vem com esse @g.us. Então, dessa forma você consegue identificar se é um grupo ou não. Então, beleza, identifiquei se é um grupo. Aqui agora, nesse nó de grupos monitorados, eu criei aqui na minha tabela do Supabase uma tabela que tem o ID do grupo. Então, eu coletei todos esses IDs. Para você coletar todos esses IDs, é só você, às vezes, ir lá nesse grupo, deixa o webhook coletando e envia uma mensagem que vai aparecer já o ID do grupo. Ou, dentro da própria Evolution API, você consegue também pegar no Postman, quer ver? Ó? Então, você tem aqui esse Fetch All Groups, e aqui você consegue obter todos os grupos, todos os IDs de grupos aqui que você tem naquele número específico que você subiu. Acaba facilitando também de você conseguir. Eu peguei dessa forma com Fetch All Groups, mas dá para você ir grupo por grupo que você quer traquear e colocar essas informações. Então, beleza. Aqui eu tenho alguns grupos, a maioria é do grupo gratuito que tem aí na web, de outros canais ou de outros lugares, de alguns influencers que tem até de Instagram e tal, que é esse aqui, vamos dizer assim, que seria um monitor pro Brasil. Existem diversos outros grupos que eu tô também na gringa, então você tem que adaptar. Mas os grupos da gringa geralmente também não usam WhatsApp, então esse é um ponto. Mas aqui do Brasil usa muito WhatsApp, então peguei todos esses grupos aqui e é legal para ir acompanhando o que a galera aqui no Brasil está fazendo. Quando a gente vem aqui, então, eu criei essa tabela e aí a gente vem aqui, então, e vai conferir essa tabela. Eu tô dando um get aqui, eu tô um nozinho do Supabase e eu tô dando um get aqui nesses grupos validados aqui. Então, eu dei um get nesses grupos validados, ele tá dando erro aqui, porque eu tinha mudado o nome da tabela. Então, eu dei o get e eu tô filtrando o quê? Pelo nome do grupo, pelo ID do grupo aqui, ó, tá vendo? Então, eu vou filtrar, eu quero fazer um filtro de ID do grupo. Se o ID do grupo existir, na hora que essa mensagem chegar, se o ID do grupo existir, ele vai passar no nosso fluxo. Se ele não existir, ele só vai parar aqui mesmo. Então, nem preciso colocar outro if. Poderia até colocar, se você quisesse, mas não precisa. Então aqui eu só adicionei um filtro aqui, coloquei, se o ID do grupo for igual ao ID que está vindo no webhook, pum, segue o jogo. Esse aqui é um outro endpoint que eu estou utilizando do Evolution, e ele serve para a gente conseguir obter todas as informações de um grupo, porque no webhook em si, ele não traz para a gente qual é
qual é o nome do grupo, ele só traz o ID do grupo. Então aqui eu queria pegar o nome também para ficar bonitinho. Então, pegando o nome certinho aqui, eu consigo, usando esse endpoint, eu consigo pegar o nome certinho. Então nesse endpoint é basicamente isso aqui. Você passa esse group ID e passa qual a API key aqui do número que está cadastrado. E pronto, só isso. Não precisa passar mais nada fora isso. E fazer um get. Isso aqui é para quem quiser pegar no Postman, o nó é esse aqui, ó. É o find group by JID. Então, você vem aqui. Aqui eu fiz só uma ediçãozinha rápida dos dados para pegar o nome do grupo, o número do grupo sem aquele @g.an, se eu precisasse, o número da pessoa, né, para ficar com o número certinho da pessoa. E peguei aqui um exemplo para ter o texto, efetivamente, né? Porque quando você tem na Evolution, você tem dois tipos de mensagem. Você tem as mensagens que são enviadas, do celular ou do WhatsApp Web, ou você tem as mensagens que são enviadas do WhatsApp Web aplicativo de desktop. Eles são diferentes. Então, eu coloco dessa forma que ele sempre vai obter a mensagem corretamente. Beleza. Então, agora a gente tem um switch. Por quê? A gente tem, em geral, três tipos de entrada que a gente pode ter num grupo para um arquivo. A gente não vai conseguir pegar, na verdade a gente tem 4, mas a gente não vai conseguir pegar as 4. A gente tem arquivos de áudio, arquivos de texto, arquivos de imagem e arquivos de vídeo. Porém, essa última aqui a gente não pega. Essa última realmente é um pouco mais complexo para conseguir trabalhar o discricional de vídeo no WhatsApp. Mas a gente pode trabalhar ela como... Você poderia trabalhar ela só com a transcrição, sem identificar efetivamente o que está na tela. Mas muitas vezes poderia ficar incompleto. Então eu prefiro não. Então aqui, se for aqui no switch, eu coleto aqui se o webhook aqui, se esse image message, se ele existe. Se ele existir, é porque tem uma imagem anexada. Aqui eu coleto texto. E aqui eu coleto áudio. Pronto. É isso que eu coleto aqui, esses dois aqui se existe, e o do texto se ele não está em branco. E pronto. Como que você faz para agora, tanto a imagem quanto o áudio, ele tem um processo exatamente igual. Você primeiro precisa coletar o Base64, que é tipo um mega código que todo arquivo de mídia tem, seja vídeo, áudio, imagem. Então você coleta esse Base64 aqui. Então eu estou usando o código para coletar o Base64 dele. Então vem aqui, coleto o Base64 e passo o ID daquela mensagem específica que chegou, certo? Beleza. Então aqui no de imagem, vamos seguir. Aí eu converto ele para um arquivo. Eu vou converter ele para o arquivo e eu estou deixando esse próprio conversor aqui escolher automaticamente para mim. Ele vai escolher já aqui a imagem, certinho. E aí aqui eu utilizo um nozinho da OpenAI que faz essa descrição de imagem automática. Aqui, ó, Analyze Imagem. Mas, Vinícius, eu poderia usar uma outra IA tranquilamente para descrever imagem? Poderia tranquilamente. É só você substituir isso aqui por um HTTP e aí você utiliza, sei lá, não sei, não lembro se o Grok tem essa questão de analisar a imagem, mas o Grok, você pode usar o Gemini, pode usar qualquer um, ele serviria também. Às vezes você consegue reduzir um pouco o custo, né, de gasto de tokens. Beleza, então aqui eu coloquei isso daí, você coloca a tua credencial, né, cadastra a sua credencial da OpenAI, e aí eu tô falando que eu quero pegar um recurso de imagem, analisar a imagem, boto o modelo e eu só coloquei descreva a imagem que você irá receber, traga a descrição em português. Binary file, e pegando o arquivo data. Por quê? Porque o arquivo, quando sair aqui, ele vai sair como data, o nome. E aí você traz aqui agora para o texto. O que eu fiz nesse caso aqui do texto de imagem? Eu coloquei o texto escrito junto da imagem e a descrição da imagem. Por quê? Porque às vezes a pessoa pode mandar, por exemplo, uma imagem, só que ela manda uma imagem e escreve. Sabe quando você manda uma imagem e escreve no WhatsApp? E aí aquilo entra como um texto. Esse texto aqui dentro da Evolution é chamado como caption. Então a gente coleta esse caption. E depois coleta essa descrição de imagem. E depois coleta a descrição de imagem que o nosso nozinho aqui da OpenAI fez. Beleza, coletou essas duas informações, ele vai já vir para cá. Quando é no formato de texto, é muito simplesinho. Eu só estou coletando literalmente o texto aqui e pronto. Mais nada. Só fazendo o mesmo processo de coleta aqui que eu fiz nesse aqui, eu só estou replicando ele aqui. Agora, quando é por áudio, o processo aqui é o mesmo. Coleta o Base64 de áudio, é a mesma coisa, é o mesmo nó. Se vocês forem ver aqui, é o mesmo nó.
exatamente a mesma coisa. A única diferença aqui é que eu tô colocando, eu vou ter que colocar aqui agora o tipo, o meme type dele. Porque os áudios no Evolution muitas vezes podem vir como opus, e aí, o tipo opus. E aí o que a gente tem que devolver também, que é um outro formato que é aceitável dentro do WhatsApp, né? Pro opus é o OGG. Então eu tô colocando ele como áudio/OGG. Ele vem aqui, e aí eu venho para esse nó que faz um outro nozinho também da OpenAI aqui, ó, outro nozinho, só que é esse nozinho aqui, ó, Transcribe Recording. Então, coloca a mesma chave de API aqui, o áudio, Transcribe Record, e coloco o data, e aqui eu coloco qual é o, adiciono uma opção e coloco a linguagem, né, do áudio que é em português, para ele identificar mais fácil. E pronto, aqui eu só coleto o áudio transcrito e coloco as 3 saídas aqui, coloco em text, para o merge não dar problema. Ó, sempre o text, text, text. Tipo, não precisa ser text, mas coloca sempre o mesmo nome nos 3. Só para evitar problema. Pronto. Independente do tipo de mensagem que chegar, vai sair no merge aqui. E aí, quando ele sair aqui no merge, a gente vai preencher a nossa tabela aqui de resume aqui, grupos, mensagens aqui. Como que tá essa tabela? Essa tabela aqui, ela tá, eu deixei um ID, esse created at que é padrão, né, que ele vai sempre colocar a data de quando a mensagem foi criada. Coloquei o número do usuário aqui, coloquei o nome do grupo, a mensagem que foi enviada e o ID do grupo, certo? Então aqui fica muito simples agora, depois da gente pegar e conseguir trabalhar isso para fazer um agentezinho que vai resumir essas informações. Então, ele vai inserir, na hora que eu coloco aqui, vou ter que dar um refresh em todos aqui. Ele vai inserir aqui, ó, o que eu estou inserindo aqui, o número do usuário, field. O field value eu estou pegando aqui lá o número do usuário, né, o número efetivo da pessoa. Eu estou pegando daqui, ó, do dados editados. Eu estou pegando o número do grupo, né, do pega nome grupo. Eu estou pegando a mensagem que está vindo aqui, né, do nosso merge. E por fim, eu estou pegando do próprio webhook lá, o número do grupo @g.us. Então, eu anotei todas essas informações e todas as mensagens que vão chegando aqui, ó, eu deixei, esse aqui é um diferente. Mas eu peguei e deixei aqui coletando, é um número diferente que eu estou usando, né, que eu não, eu tenho um outro número que fica coletando isso, esse aqui eu não estava deixando coletando ainda. Então, eu falei, pô, vou aproveitar e já monto isso pro YouTube. E aí, você consegue coletar de trocentas comunidades. Por exemplo, aqui eu não coloco a minha. Por quê? Porque a minha comunidade eu tô sempre lá olhando. Então, eu não tenho nem por que resumir, porque mentalmente eu tenho esse resumo. Talvez eu faça isso para minha comunidade depois para deixar os resumos para todos, né? Que para quem não tiver essa automação, consegue ver esse resumo no fim do dia lá nas minhas comunidades. Mas hoje elas ainda estão tranquilas, né? Nesse aspecto, as pessoas geralmente estão entrando lá para tirar muita dúvida, eu sempre ajudo. Inclusive, se você tem vontade de entrar nesse mercado ou de melhorar um processo teu, da tua empresa, do seu negócio, tem a comunidade exclusiva aqui do canal. E a comunidade exclusiva aqui do canal, cara, eu ensino do zero. Tipo, literalmente do zero. Tudo. Não tem nada que eu não deixo aberto lá na comunidade e eu ajudo, sim, o pessoal no WhatsApp, tipo, praticamente o dia todo aí durante a semana. Eu tento sempre pegar, assim, na mão, se for preciso, e explicar de todas as formas possíveis para você conseguir entender como fazer as coisas. Porque, no fim do dia, depois de um pouquinho de prática, 2 meses de prática, que você vai estudando e vai entendendo, fica muito simples. Fica muito simples de fazer essas automações. E, cara, a cabeça explode. É uma parada mágica, assim, quando você começa a entender, começa a aprender, você fala, puta, olha o tanto de oportunidade que dá para fazer isso. Então, gente, não percam essas oportunidades. Isso aqui é uma revolução que vai acontecer nos próximos anos. E quem tiver à frente disso, com certeza vai beber água limpa. E eu quero ajudar você a otimizar esse processo e otimizar o seu tempo. Então, aqui no primeiro link da descrição vai ter o link da comunidade ou no primeiro link dos comentários fixados. E pode entrar na comunidade que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu te dou minha garantia que você não vai se arrepender de estar lá dentro. Então, é isso. Vamos voltar pro vídeo. Beleza, a gente tem todas as informações já aqui coletadas, né? A gente tem então esse nosso fluxo aqui, ele já coletou todas as informações pra gente. O que a gente vai ter que fazer agora é, de fato, resumir essas informações e, sei lá, mandar elas num grupo de WhatsApp ou deixar elas pelo menos armazenadas para você consultar no banco depois ou qualquer coisa do gênero.
em geral, eu tendo a mandar no WhatsApp, que aí eu sempre vejo um resumo. Aqui eu tô deixando como clique, esse fluxo vai ser o fluxo que vai fazer o resumo. Aqui eu tô deixando como clique, mas você pode colocar, por exemplo, um schedule on a schedule, e aí você coloca, tipo, diariamente, todo dia, tal hora, tal minuto, sabe? Só colocar esse nozinho aqui no começo, no lugar disso aqui, e já era. Ele vai sempre executar naquele exato momento do dia que você quer. Então, o que a gente faz aqui? Primeiro nó, confiro quais são os grupos, né? Pego todos os grupos que são os grupos que eu estou acompanhando. Aí eu vou colocar um loopzinho aqui. E aí, dentro desse loop, o que a gente está fazendo? Tudo isso aqui está dentro do loop. Aí, dentro desse loopzinho aqui, o que ele está fazendo? Não, só informação importante também, precisa estar isso aqui, dentro do loop. Dentro do loop, eu estou colocando um nozinho do Supabase, e ele vai fazer o filtro do grupo que entrou no loop. Por quê? Sei lá, vamos dizer assim que ele traz 10 grupos aqui. Ele vai ir um por vez aqui dentro desse loop. Então eu tô vindo aqui, ó, e venho nesse nó. Eu coloco aqui um filtro no ID do grupo, o ID do grupo naquela tabela de... Aqui na nossa tabela, na nossa terceira tabela, vamos dizer assim, né, que é a tabela de resumos diários. Então aqui, ó, eu criei essa tabela aqui, ó, resumos diários. São essas 3 tabelas que a gente vai utilizar. O dos grupos, né, que a gente armazena quais são os grupos que a gente quer monitorar. Aqui, as mensagens de todos os grupos. E aqui, os resumos diários. Ó, aqui ele já tem até uns resumos diários. Eu vou apagar todos aqui para a gente executar junto. Delete rows. Delete. Quais colunas que eu estou colocando? O ID, o create, né? O nome do grupo, o resumo e o ID do grupo. Só isso. Então, beleza. Eu estou vindo aqui, pegando qual é o grupo da vez, né? Que está dentro do loop. Filtro esse grupo aqui para pegar todas as mensagens só desse grupo, dentro da nossa tabela lá de mensagens aqui. Que no caso, na verdade, tá até o filtro errado aqui, ó. Na verdade, é nesse aqui, ó. Eu resolvo grupos mensagens. Então eu filtro aqui na nossa tabela de mensagens, né, que a gente coletou, qual é pelo ID do grupo. Aí eu coloco só um if aqui, ó, que é o quê? Outra coisa importante, vem aqui em settings e coloca always output data. Por quê? Se aquele grupo naquele dia, por exemplo, não teve mensagem, ele não vai trazer nada do nosso Supabase. Então aí eu falo, ó, sempre joga algum dado, sempre continua o fluxo. E aí como vai continuar o fluxo, eu coloquei um ifzinho aqui só para verificar. Teve dado desse grupo? Sim ou não? Então, tipo, eu coloquei se o ID grupo, que é uma das colunas que ele traz nessa consulta, se ele existir, continua. Se não, volta e já vai para o próximo grupo. E aí, aqui eu faço um processo de aggregate das informações, eu pego todos os nossos... Eu vou pegar todas as informações que estão vindo aqui do nosso nó, e eu tô juntando elas dentro de um arrayzinho, tá? Dentro de um vetor. E aí eu tô pegando só esses 3 campos, o número do usuário, o nome do grupo e a mensagem. E aí, aqui eu transformo esse array em string, para ficar mais fácil, em texto, né? Porque o agente não entende muito bem array, ele dá umas engasgadas de vez em quando. Por fim, eu coloquei o nosso agente aqui. Dentro do nosso agente, eu coloquei Vou tentar dar um zoomzinho aqui. Eu coloquei aqui um system nele, colocando aqui, você é um assistente especializado em resumir conversas de grupo de WhatsApp, seu objetivo será receber as conversas num formato de array. Eu coloquei de array, mas ele não entende muito bem ainda assim, mas colocando o texto ele já entende, mesmo com essa descrição. E resumir a conversa do dia no formato de markdowns. Traga sempre os assuntos mais relevantes, como novidades, projetos e dúvidas que foram apresentadas. Tente filtrar se não é uma dúvida muito básica ou específica. Se for, pode ignorar por resumo. Você pode identificar isso com base se tem muitas conversas seguintes sobre aquele tópico, por exemplo. Se for alguma coisa básica, geralmente resolvido rápido, né? A mensagem estará sempre no campo mensagem. Só para ele ter isso fácil identificado. E aqui eu estou passando a informação que está vindo dentro desse edit fields aqui, tá? Então coloquei isso aqui, coloquei o nozinho dele, já era. Aí esse nó code aqui, o único propósito dele é pegar o texto que o nosso agente vai gerar aqui e retirar as aspas e retirar as quebras de linha. É o único objetivo. Ele transforma a quebra de linha em contra a barra N, tá? Porque é a forma com que é aceito no JSON, no que a gente vai usar para enviar no nosso WhatsApp. Aí, por fim, eu faço o quê? Eu armazeno essas informações aqui na nossa tabela de resumos diários.
Aí sim, nessa tabela aqui eu armazeno as informações do resumo diário, etc. E por fim, eu envio essa mensagem no meu WhatsApp com esse resumo. Então, vamos executar aqui. Tenho esses dados aqui desses grupos estão sendo coletados desde mais ou menos, acho que meia-noite de ontem. Vamos executar ele aqui. Então, ele executou, bateu o primeiro número e bateu aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Calma aí, abrir outra janela. Ó, ele tá trazendo aqui, ó, tá vendo? Os resumos, ó. Então tem os resumos de todos os. Acho que esse aqui é a única comunidade paga que eu tenho nesse número aqui. Nesse número de teste que eu tenho aqui, que é do AI Builders, que é do André Prado. Que é uma comunidade legal também. Tem seus pontos negativos, mas é legal no geral. Aqui esse de templates é a comunidade lá do cara do AutoTIC, do Fabricando Essa Ideia, do próprio Fabricando Essa Ideia. Acho que é do AutoTIC também, ó. Então assim, ó, gente, tá fazendo um resumo de tudo aqui, ó, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, links compartilhados, ele já me trouxe quais foram os links que estão sendo compartilhados lá, tá vendo? Ó, bonitinho, imobiliário DeFi App, eu não tenho ideia que seja isso, ó. Produtos de IA, vários links de produtos de IA para teste foram compartilhados, abrangendo diversas áreas como clínicas estéticas, ó. Legal, você consegue pegar algumas coisas aqui. Ó, entregar no geral aqui, ó. Novidade de projeto, ó, integração com Trello, configuração de fluxo, aí procura de profissional, aí as dúvidas, ó, busca de banco de dados Firebird, pô, às vezes é um conteúdo que eu não sei, eu posso correr lá atrás para dar uma olhada o que a galera tá comentando sobre isso, sabe? Ó, problema de atualização do N8N na 1.4, 1.64, possível problema, né? Então é legal para você ficar realmente acompanhando. Gente, tipo assim, se vocês forem ver aqui, ó, nas mensagens, só nessa brincadeirinha aqui, que eu deixei de ontem à meia-noite para hoje, tem 350 mensagens. De ontem para hoje. Então, vamos dizer que às vezes você deixa, sei lá, 2, 3 dias que você não consegue acompanhar o negócio, acabou. Esse negócio aqui vai virar 1K de mensagem. Você não vai, você vai demorar. Eu já fiz isso na mão, tá? Eu já tentei ler 1K de mensagem na mão. E vou falar que não é legal. Vou falar que, meu, sobe um tempo violento pra você fazer isso. Aí eu falei, não dá. Aí eu comecei e montei essa automaçãozinha e eu achei legal para trazer aqui para vocês. Beleza? Então acho que a automação é essa, né? O envio aqui também não tem muito segredo. É só literalmente um envio o nozinho de envio padrão do Evolution. Então não tem muito para onde fugir. É só o nó padrão de envio. Por fim, uma última coisa que eu não coloquei nos meus testes, mas você pode vir a colocar, depois de ter enviado aqui, por exemplo, no HTTP Request, você pode colocar um nó do banco de dados, um nó do Supabase aqui, de delete. Para quê? Para deletar, limpar os dados que foram coletados no dia, porque a atualização não vai ser diária. Então, ele vai coletar, por exemplo, vamos dizer assim, que você vai colocar para disparar todo dia à meia-noite, certo? Eu todo dia às 11h40 da noite, 11h50 da noite. Então, ele vai fazer todos esses disparos, e aí, quando ele fizer esses disparos, você já limpa a tabela pro dia seguinte, entendeu? E aí você consegue fazer isso. Ah, Vinícius, mas eu queria armazenar essas conversas para depois fazer um compilado do mês, assim, porque às vezes eu tenho, sei lá, na segunda eu tive esse assunto, na terça eu tive esse assunto, na quarta eu tive esse assunto, então, pô, é um assunto que tá em alta, é um assunto que, meu, a galera tá tendo bastante ideia, tá surgindo bastante novidades sobre esse assunto e tal, e eu queria, tipo, destacar depois, ao longo do mês, quais foram os assuntos que mais tiveram, vamos dizer assim, que novas abordagens e conversas da comunidade, que a comunidade se agitou em cima disso. As comunidades se agitaram em cima disso, então eu queria fazer esse compilado do mês. Aí você pode fazer o quê? Você pode criar mais uma tabela, e aí sempre no final desse fluxozinho aqui, do loop, você coloca um para passar para essa tabela mensal, por exemplo, e o outro para pagar a tabela diária, entendeu? E aí você vai fazendo esse processo assim sempre. Agora, esse controle eu deixei aqui, tô deixando aqui a parte para você fazer. Mas é literalmente colocar um nozinho do Supabase de delete e deletar todas as informações que tem na tabela depois de executar. Claro, não deleta tudo de uma vez, né? Deleta todas as informações, faz o filtro, né? Igual, sei lá,
igual aqui que eu tô fazendo filtro com o ID do grupo, faz o filtro com o ID do grupo e apaga todas as informações referentes a esse grupo aqui, porque senão você apaga tudo de uma vez, né? Então você vai fazer exatamente isso para conseguir fazer esse controle. O que eu quero aqui abrir a cabeça novamente, ponto de reflexão para vocês aqui, para quem chegou até o final do vídeo aqui, eu quero até que vocês comentem lá aqui nos comentários sobre isso que eu vou falar agora, tá? Que aí eu sei quem tá chegando até o final do vídeo aqui. Isso aqui é uma forma que eu tô fazendo para a gente conseguir resumir as coisas no WhatsApp, certo? Porém, muitas vezes tem muitos conteúdos de valor que não vão estar só no WhatsApp. A gente tem diversas outras fontes. A gente tem Telegram, a gente tem Discord, a gente tem YouTube, a gente tem Medium, Substack, TikTok, Instagram. A gente tem, assim, uma gama de plataformas que acaba sendo inviável a gente passar a gente literalmente perderia 100% do nosso tempo para conseguir acompanhar todas essas todos os conteúdos relevantes do nosso nicho de todas essas plataformas. Não tem como. Não tem como, humanamente, não tem como a gente fazer isso. Então, o que você consegue fazer é o mesmo processo que eu montei para o WhatsApp aqui. Você consegue montar um processo, por exemplo, para você criar essa mesma infraestrutura que eu criei aqui, só que ao invés de você colocar canais de WhatsApp, você pode colocar canais de YouTube. Você pode colocar canais do TikTok. E já existem do YouTube, você tem até a própria API deles, que você vai conseguir colocar o vídeo lá. E aqui no próprio N8N, você consegue, se eu não me engano, tem até um nó não oficial aqui do N8N, daqueles nó de comunidade, e ele já faz a transcrição automática do vídeo do YouTube para você. Ele já baixa a transcrição do vídeo. Pô, é baixar a transcrição e jogar na IA. Pronto, resolveu o problema. Você consegue fazer scrapping, por exemplo, de blog também, de site de notícia, portal de notícia. Tem aqui o RSS, se eu não me engano, RSS. Aqui, ó, RSS Read, RSS Feed Trigger. Você consegue toda vez que um determinado site, um determinado blog, alguma coisa assim, disparar uma nova notícia, ele vai disparar um nó aqui. E aí você consegue jogar essas informações na IA para ela pegar. Você consegue fazer isso com scrapping de Instagram, de TikTok. Assim, as possibilidades são infinitas, tá? São infinitas para você conseguir se atualizar e estar sempre antenado. E você montar realmente um hub de informações de forma bem resumida, para trazer insights ao longo dos dias para você conseguir estar sempre antenado, sempre, vamos dizer assim, que sabendo da última notícia e da notícia mais recente, porém de forma automática e com baixíssimo esforço. Então, acho que essa é a parte, que é o insight, acho que mais importante desse vídeo. E se vocês querem que eu traga outras formas que eu traga outras formas aqui de coletar essas informações, como, por exemplo, eu comentei, do YouTube, sei lá, de um blog específico, coisas assim, deixa aqui nos comentários, eu quero, que eu já vejo aí mais ou menos qual está sendo a aceitabilidade desse conteúdo aqui, e aí eu já produzo para vocês. Se não, qualquer coisa eu deixo para trazer só lá na comunidade mesmo. Então é isso, pessoal. Novamente, caso você tenha interesse em conseguir avançar muito rápido nesse mercado, link da comunidade aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E, por favor, deixe o like, se inscreve no canal, que vocês vão me ajudar demais, 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 demais. Vocês não têm ideia do quanto vocês me ajudam fazendo isso. E eu quero também sempre trazer ótimos conteúdos para vocês. Então, eu acho que é uma troca justa para nós dois. Então é isso e até o próximo vídeo.